Anastácia já estava acostumada a viver como se fosse invisível dentro da própria casa. Desde que sua mãe morreu, tudo mudou. O pai continuava o mesmo homem simples e trabalhador, mas fraco demais para enfrentar a nova esposa. A madrasta, Dona Célia, mandava em tudo e sempre deixava claro quem era sua filha de verdade. Enquanto Soraya, a irmã por parte de pai, tinha roupas bonitas, comida na mesa e até perfume importado que dizia ter vindo da cidade grande, Anastácia ficava com o resto, com as roupas usadas, com os serviços pesados e com o silêncio. Ela varria a casa, lavava roupa no tanque, cuidava da comida e ainda escutava reclamação por qualquer coisa. Não era falta de amor do pai, era falta de coragem mesmo. Ele via, suspirava, mas nunca fazia nada. E isso doía mais do que qualquer palavra. Naquela pequena cidade dos anos 80, todo mundo já sabia que Anastácia era a filha esquecida, mas ninguém se metia. E mesmo assim, ela continuava doce, falava baixo, ajudava quem precisava e ainda sorria quando podia. Só que por dentro, ela guardava um cansaço que nem sabia explicar. Naquela noite, tudo parecia normal, até o pai chegar em casa cambaleando, com um cheiro forte de bebida, coisa que não era comum. Ele entrou tropeçando, apoiando na porta, e com os olhos perdidos, disse algo que mudaria a vida de Anastácia para sempre. Eu perdi numa aposta. Prometi algo. Eu lhe falava embolado, sem nem conseguir terminar direito. Dona Célia arregalou os olhos, já desconfiada, enquanto Soraya se aproximava curiosa. Prometeu o quê, homem? A madrasta perguntou com a voz dura. Ele respirou fundo e soltou. Prometi uma das minhas filhas, pro casamento, com o homem mais rico dessas terras. O tal magnata do gado, e o silêncio caiu pesado na sala. Soraya deu um passo para trás. Assustada, e Dona Célia, em segundos, já tinha tomado sua decisão. Ela olhou direto para Anastácia, com um sorriso frio, e disse, sem pensar duas vezes, então pronto, já sabemos quem vai. Anastácia sentiu o chão sumir, o coração disparar, e pela primeira vez, ela percebeu que sua vida, que já era difícil, estava prestes a mudar de um jeito que ela nunca imaginou. Anastácia ficou parada, sem reação, como se as palavras ainda não tivessem chegado direito até ela. Eu? Ela perguntou baixo, quase sem voz. Dona Célia cruzou os braços e respondeu na hora. Claro que é você. Ou acha que eu vou deixar a minha filha casar com um velho por causa de aposta de homem bêbado? Soraya, que antes parecia assustada, logo mudou de expressão, ajeitou o cabelo e soltou um sorrisinho de alívio. Ainda bem, né, madrasta? Digo, mãe, aquilo doeu mais do que qualquer tapa. O pai tentou falar alguma coisa. Calma, não é assim. Eu nem sei direito, mas Dona Célia cortou firme. Agora já sabe. Palavra dada é palavra cumprida. Não é isso que você vive dizendo. Ele abaixou a cabeça, derrotado, e não disse mais nada. Anastácia sentiu os olhos encherem de lágrima, mas engoliu o choro. Ela sabia que naquela casa ninguém ficaria do lado dela. Mas quem é esse homem? Ela perguntou, tentando entender. Dona Célia respondeu com desprezo. Um fazendeiro rico, dono de terras, gado, dinheiro, mas já é velho. Dizem que é um senhor, cheio de posses, mas com idade para ser seu avô. Soraya fez uma careta. Credo, ainda bem que não sou eu. Anastácia apertou as mãos, tentando se manter firme. Eu não quero isso. Eu nem conheço ele. Dona Célia deu um passo à frente, encarando ela de perto. Você não quer muita coisa na vida, minha querida, mas sempre fez tudo o que mandaram. Vai começar a escolher agora? O silêncio voltou a tomar conta do ambiente. Anastácia olhou para o pai, esperando um gesto, uma palavra, qualquer coisa. Mas ele apenas desviou o olhar. E foi ali que ela entendeu. Estava sozinha. No dia seguinte, a notícia já corria pela cidade. A filha do seu, Antônio, vai casar com o magnata do gado. Alguns comentavam com inveja, outros com pena. E enquanto Soraya experimentava vestidos na frente do espelho, dizendo como teria ficado linda no lugar da irmã, Anastácia apenas ajudava nos preparativos, como se fosse uma convidada na própria história. Só que no fundo, algo dentro dela começava a mudar.
Pela primeira vez, ela sentia que aquela vida não podia ser o fim da sua história. Mesmo sem saber como, ela queria acreditar que algo ainda podia acontecer. Os dias passaram rápido e o casamento foi marcado sem muita demora, como se fosse um negócio e não a vida de alguém. A cerimônia seria simples, na igrejinha da cidade. Mas mesmo assim, Dona Célia fazia questão de fingir importância, andando de um lado para o outro, dando ordens e dizendo para quem quisesse. Ouvir que a família agora estava subindo de vida. Soraya não perdia a chance de provocar. Imagina Anastácia casar com um velho rico? Pelo menos você não morre pobre. Ela ria, enquanto Anastácia permanecia quieta, segurando tudo dentro de si. O vestido que deram para ela era simples, ajustado às pressas, nada comparado aos sonhos que um dia teve. Mas ainda assim, quando se olhou no espelho por um segundo, ela quase não se reconheceu. Não pela beleza do vestido, mas pela tristeza no olhar. No dia do casamento, a igreja estava cheia. Gente curiosa querendo ver a tal moça que ia se casar com o magnata do gado. Cochichos se espalhavam pelos bancos. Dizem que ele é velho, mas muito rico. Será que teve sorte ou azar? Do lado de fora, o sol forte iluminava tudo, como se fosse um dia comum. Mas para Anastácia, parecia o dia mais pesado da sua vida. Ela entrou na igreja com o coração acelerado, segurando o braço do pai, que mal conseguia encarar as pessoas. No altar, porém, não havia noivo. O padre olhava para o relógio, inquieto, e os convidados começavam a murmurar. Dona Célia ficou irritada na hora. Eu sabia, isso só pode ser brincadeira. Esse velho nem apareceu. Soraya, apesar da situação, não conseguiu esconder um certo alívio misturado com curiosidade. Anastácia ficou parada, sem saber o que sentir. Parte dela se desesperava com a possibilidade de tudo aquilo ser em vão. Outra parte sentia um pequeno sopro de esperança. Foi então que um dos empregados da fazenda entrou apressado na igreja e falou alto. O senhor mandou avisar que é para esperar. O noivo ainda vai chegar. Dona Célia franziu a testa. Como assim ainda vai chegar? Que falta de respeito é essa? O homem respondeu. O patrão disse que o casamento só acontece quando o filho dele chegar. É ele quem vai se casar. Um silêncio tomou conta do lugar. Filho? Alguém cochichou. Dona Célia arregalou os olhos sem entender e Soraya ficou completamente imóvel. Anastácia, sem compreender direito, apenas sentiu o coração bater mais forte. E foi nesse momento que, do lado de fora da igreja, o som de um carro se aproximando começou a chamar a atenção de todos. E ninguém ali fazia ideia de que a verdadeira história estava prestes a começar. O carro parou em frente à igreja, levantando um pouco de poeira, chamando a atenção de todo mundo. As portas se abriram devagar, e antes mesmo de alguém dizer qualquer coisa, os olhares já estavam todos voltados para fora. Quando ele desceu, foi como se o tempo desse uma pequena pausa. Não era um senhor de idade, não era um homem cansado da vida. Era um jovem, alto, bem vestido, com um sorriso leve no rosto e um jeito confiante de quem estava acostumado com a cidade grande. Júlio. Ele ajeitou o paletó, olhou ao redor como se estivesse chegando a um evento qualquer e, com um tom bem-humorado, disse: Espero que eu não esteja atrasado demais para o meu próprio casamento. Algumas pessoas soltaram risadinhas. Outras ficaram sem entender nada. Dentro da igreja, o burburinho começou na hora. Mas esse não é o magnata. Quem é esse rapaz? E filho dele será? Dona Célia ficou paralisada por um segundo, tentando processar. E Soraya abriu a boca surpresa. Mas logo seus olhos brilharam de interesse. Anastácia, por outro lado, só conseguia olhar. O coração, que antes estava pesado, agora batia de um jeito diferente, confuso, acelerado. Júlio entrou na igreja com passos tranquilos, cumprimentando algumas pessoas pelo caminho, como se conhecesse todo mundo, mesmo não sendo dali. Quando chegou perto do altar, olhou para o padre e disse, ainda sorrindo: Desculpa a demora, padre. Estrada de terra não ajuda muito quando a gente vem da cidade. O padre, meio sem graça, apenas assentiu. Dona Célia se aproximou apressada. Moço, deve haver algum engano. Quem vai se casar com essa menina é o seu pai, um magnata.
Júlio virou para ela, com calma, e respondeu: na verdade, não. Meu pai fez a aposta, mas deixou claro que quem cumpre sou eu. Então, sou eu o noivo. O choque foi imediato. Soraya não conseguiu disfarçar a frustração. Mordeu o lábio e desviou o olhar. Enquanto Dona Célia ficou vermelha de raiva por dentro, mas sem poder voltar atrás. Anastácia sentiu um misto de alívio e medo. Não era um velho desconhecido, mas ainda assim era um estranho. Júlio então olhou diretamente para ela pela primeira vez, e seu sorriso diminuiu, ficando mais suave. Ele inclinou levemente a cabeça e disse, em tom tranquilo: prazer. Anastácia, né? Ela apenas assentiu, sem conseguir falar. Ele completou com um meio sorriso. Bom, acho que a gente vai ter que se conhecer depois. E, mesmo naquele momento tão estranho, algo ali começava a mudar, de um jeito que nenhum dos dois ainda entendia. A cerimônia continuou, ainda que com aquele clima de surpresa no ar, como se ninguém tivesse entendido direito o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ninguém ousou interromper. Anastácia ficou diante de Júlio, com as mãos levemente trêmulas, enquanto ele permanecia tranquilo, quase como se estivesse participando de algo simples, sem peso. Quando o padre começou a falar, perguntando se eles aceitavam aquele casamento, Júlio respondeu primeiro, com um tom firme, mas leve. Aceito, sem hesitar. Anastácia demorou um segundo a mais. Respirou fundo, olhou de relance para o pai, que continuava calado, e então disse, baixinho, aceito. As alianças foram colocadas, e o casamento, que começou como um erro, foi selado como um acordo. Do lado dos bancos, Dona Célia forçava um sorriso, mas por dentro estava furiosa. Enquanto Soraya não conseguia tirar os olhos de Júlio, claramente incomodada por não ser ela ali no altar. Ao final, quando todos começaram a sair da igreja, Júlio se aproximou um pouco mais de Anastácia e falou em voz baixa, apenas para ela ouvir. Olha, eu sei que isso aqui não foi escolha sua, nem minha, para ser sincero, mas fica tranquila, eu não vou complicar sua vida. Ela o olhou, surpresa, sem saber o que responder. Ele continuou com um meio sorriso. A gente pode tratar isso como um acordo. Cada um vive sua vida sem pressão. Aquilo trouxe um certo alívio, mas também um vazio estranho. Não era exatamente o que ela sonhava, mas também não era o pior dos destinos. Do lado de fora, as pessoas comentavam curiosas, enquanto o carro aguardava para levar os dois até a fazenda. Antes de entrar, Dona Célia puxou Anastácia pelo braço e sussurrou, com veneno na voz, você pode até ter dado sorte hoje, mas não esquece de onde você veio. Anastácia apenas abaixou o olhar, mas dessa vez não respondeu. Já Soraya se aproximou de Júlio, sorrindo de um jeito forçado. Parabéns pelo casamento. Se precisar de qualquer coisa na cidade, eu posso ajudar. Júlio, sem perceber a intenção por trás, respondeu com educação. Obrigado. Pode deixar, mas seu olhar, por um instante, voltou para Anastácia, que já entrava no carro em silêncio. E foi ali que algo pequeno começou a mudar dentro dele. Uma curiosidade, talvez. O carro partiu, deixando a igreja, a cidade e o passado dela para trás. E, enquanto a estrada de terra se estendia à frente, Anastácia não sabia se estava indo para uma vida melhor, ou apenas para um novo tipo de desafio. A estrada era longa, cercada por pastos e cercas de madeira que pareciam não ter fim. O som do carro quebrando o silêncio deixava tudo ainda mais real. Anastácia olhava pela janela, tentando entender como sua vida tinha mudado tão rápido, enquanto Júlio dirigia com uma das mãos no volante, tranquilo, como se aquilo fosse apenas mais um dia comum. Depois de alguns minutos em silêncio, ele quebrou o clima. Você fala pouco. Ou só não quer falar comigo mesmo? Ela virou o rosto meio sem jeito. Eu não sei o que dizer. Ele soltou uma risadinha leve. Justo. Também não é todo dia que a gente casa com um estranho, né? Pela primeira vez, Anastácia quase sorriu bem de leve, sem perceber. Júlio notou, mas não comentou, apenas continuou. Olha, sobre aquilo que eu falei, do acordo, é sério, você não precisa fingir nada comigo. Ela respirou fundo. Obrigada. O resto do caminho seguiu mais leve. Mesmo com o silêncio, não era mais um silêncio pesado,
Quando chegaram na fazenda, Anastácia ficou impressionada. A casa grande se destacava no meio das terras, com varanda larga, janelas altas e um movimento constante de trabalhadores. Era outro mundo. Assim que desceram, um senhor mais velho se aproximou. Com postura firme, olhar sério e roupas simples, mas bem cuidadas. Era o verdadeiro magnata do gado, o pai de Júlio. Ele olhou primeiro para o filho, depois para Anastácia, avaliando tudo em silêncio por alguns segundos. "Então essa é a moça", ele disse com voz grave. Júlio respondeu: "É sim, pai." Como combinado, o homem assentiu. "Muito bem. Palavra dada é palavra cumprida." Ele então se voltou para Anastácia. "Aqui você vai ter respeito. Ninguém levanta a voz para quem está debaixo do meu teto." Aquela frase pegou ela de surpresa. Não era carinho, mas também não era desprezo. Era algo que ela nunca tinha tido. Proteção. Dentro da casa, tudo era grande demais, bonito demais, organizado demais. Uma das empregadas mostrou o quarto dela, com uma cama arrumada, lençóis limpos e um armário só para ela. Anastácia passou a mão no tecido, como se estivesse confirmando que aquilo era real. Mais tarde, já no fim do dia, Júlio apareceu na porta, encostado de forma relaxada. "Esse é seu quarto. O meu é no outro corredor. Só para deixar claro, acordo mantido." Ela assentiu. "Tudo bem." Ele ficou em silêncio por um segundo, observando ela com mais atenção, e então disse, com um tom mais suave: "Se alguém te tratar mal aqui, me fala." Anastácia levantou os olhos, surpresa de novo. Ele deu de ombros. "Eu posso não ligar muito para esse casamento, mas também não sou um idiota." E saiu, deixando a porta entreaberta. Anastácia sentou na cama, ainda tentando entender tudo aquilo. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém tinha gritado com ela, ninguém tinha mandado ela fazer nada. E sem perceber, uma esperança pequena, mas verdadeira, começava a nascer dentro dela. Os dias começaram a passar, e a vida na fazenda era diferente de tudo que Anastácia já tinha conhecido. Ninguém gritava com ela, ninguém a tratava como peso. E aos poucos, os empregados passaram a respeitá-la, não por medo, mas porque viam nela uma bondade que não era comum. Ela ajudava na cozinha por vontade própria, conversava com todos e sempre agradecia, coisa simples, mas que fazia diferença. O pai de Júlio observava tudo em silêncio e, mesmo sem dizer muito, passou a confiar nela. Já Júlio continuava o mesmo por fora, leve, bem-humorado, vivendo sem se preocupar muito, saía a cavalo, resolvia assuntos da fazenda, ria com os peões, mas sempre, mesmo sem perceber, acabava olhando para Anastácia mais do que antes. No começo, era só curiosidade, depois virou atenção e quando ele percebeu, já era algo diferente. Um dia, no fim da tarde, ele encontrou Anastácia sentada na varanda, olhando o pôr do sol. Ele se aproximou devagar e sentou ao lado. "Você gosta daqui, né?" Ela respondeu: "Calma, aqui é tranquilo. Ninguém me trata mal." Aquilo bateu diferente nele. Não era mais só um acordo. Não era mais só obrigação. Do outro lado da história, na antiga casa, Dona Célia e Soraya não conseguiam esconder a frustração. A notícia já tinha se espalhado pela região. O noivo não era um velho. Era um jovem rico, bonito, educado. E não era Soraya que estava ao lado dele. A inveja começou a crescer e, junto com ela, a raiva. "Isso não vai ficar assim", Dona Célia disse, apertando os lábios. Mas o que elas não sabiam é que o mundo dá voltas. Enquanto elas planejavam, Anastácia florescia. E Júlio, que entrou naquele casamento sem se importar, agora já não conseguia mais fingir que era só um acordo, porque sem perceber, ele já estava se apaixonando. E dessa vez, não tinha aposta nenhuma envolvida, era de verdade. O tempo foi passando e, sem perceber, Júlio começou a mudar. Já não era só simpatia ou educação. Ele reparava quando Anastácia prendia o cabelo de um jeito diferente, quando sorria mais solta com os empregados, ou quando ficava quieta demais, como se algo ainda doesse por dentro.
Um dia, durante o café da manhã, ele puxou a cadeira e sentou na frente dela. Você quase não come. É porque não gosta ou porque ninguém nunca deixou você gostar? Anastácia ficou sem reação, mas respondeu baixo. Eu tô acostumada. Júlio balançou a cabeça meio inconformado. Então vai ter que se desacostumar. E empurrou o prato na direção dela, com um sorriso leve. Pequenas coisas começaram a acontecer. Ele passou a esperar ela para jantar. Chamava para andar a cavalo. Fazia piadas só para ver ela sorrir. E ela começou a se sentir vista, de verdade. Até que numa tarde, um carro parou na frente da fazenda. Quando Anastácia viu quem descia, o coração apertou. Dona Célia, Soraya e o pai. A gente veio fazer uma visita, disse a madrasta, já entrando como se fosse dona do lugar. Anastácia ficou sem jeito, travada entre o passado e a nova vida. Júlio apareceu logo depois, cumprimentando com educação, sem imaginar o que estava por trás daquilo. Sejam bem-vindos, podem ficar alguns dias. Anastácia tentou dizer algo. Júlio, talvez não seja, mas parou. Ela não conseguia negar. Não depois de tudo. E foi assim que o problema entrou pela porta da frente. Nos dias seguintes, Soraya não perdia a oportunidade. Ria alto perto de Júlio, tocava no braço dele sem necessidade, elogiava tudo. Nossa, você é bem diferente do que eu imaginava. Júlio, no começo, levava na boa, sem perceber. Mas Anastácia via, e aquilo, que ela nem sabia nomear, começou a incomodar. Uma mistura de medo, insegurança e algo novo. Doía ver aquilo acontecendo bem na frente dela, dentro da própria casa. Não demorou muito para a máscara cair. Júlio começou a perceber os olhares atravessados, os comentários maldosos disfarçados e, principalmente, o jeito como Dona Célia falava com Anastácia quando achava que ninguém estava vendo. Um dia, ele entrou na cozinha sem fazer barulho e ouviu. Você pode até estar nessa casa agora, mas nunca vai deixar de ser a sobra. Anastácia abaixou a cabeça, em silêncio como fazia antes. Mas dessa vez, não estava sozinha. Aqui ela não é sobra de nada. A voz de Júlio fez o ar pesar. Dona Célia se virou na hora, surpresa, e Soraya ficou sem reação. Júlio deu mais um passo, agora sério, sem aquele sorriso de sempre. Na minha casa, ninguém desrespeita minha esposa. O silêncio foi imediato. A Anastácia levantou os olhos, surpresa, o coração disparado. Era a primeira vez que alguém falava por ela daquele jeito. Naquela noite, ele não fez rodeios. Vocês vão embora amanhã, Dona Célia tentou argumentar. Soraya se fez de ofendida, mas não adiantou. Júlio já tinha decidido. Só que, antes de tudo terminar, Anastácia chamou ele de lado, com os olhos marejados. O meu pai, ele pode ficar? Júlio olhou para ela por alguns segundos, entendendo tudo sem ela precisar explicar. Se ele quiser ficar, fica. No dia seguinte, Dona Célia e Soraya foram embora, cheias de raiva, sem conseguir nada do que queriam. O pai, envergonhado, ficou. Aos poucos, com a ajuda de Anastácia e o apoio firme de Júlio, ele começou a se afastar da bebida e tentar ser alguém melhor. E naquela mesma varanda onde tudo começou a mudar, numa tarde tranquila, Júlio sentou ao lado de Anastácia novamente. Mas dessa vez, não tinha distância. Ele segurou a mão dela com calma e disse: a gente começou isso como um acordo. Mas eu não quero mais que seja assim. Ela olhou para ele, com o coração acelerado. Eu gosto de você, Anastácia. De verdade. O silêncio veio, mas não era mais pesado. Ela sorriu, aquele sorriso que agora era leve, livre, e respondeu: eu também. E ali, sem pressa, sem obrigação, começou um amor de verdade. Porque no fim, quem tentou fazer o mal ficou para trás, e quem merecia amor finalmente encontrou. E aí, o que achou da história de Anastácia? Deixe a sua opinião nos comentários. E se não for inscrito no canal, já se inscreva agora, para não perder nenhum vídeo. Até mais.